título é Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Diz assim, amém? Amém. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou um caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levanta-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos foram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém? Amém. Isso é uma história que foi pregada várias vezes. Cada vez que a gente vai ministrar ela, que a gente vai escutar alguém ministrar, alguém pregar, sempre Deus está falando de uma outra maneira, mas dentro do mesmo sentido, dentro do mesmo projeto, né? Porque estamos falando, né, de uma viúva. Por que viúva? Porque pouco antes dela ter pedido esse filho dela, ter pedido o filho dela para sair para esse terra, ela havia pedido também o esposo dela. Ali ela perdeu o esposo dela, a palavra veio nos contar que só sobrou esse jovem. Ali, através desse jovem, estava todo o futuro de sua mãe. Ali ela contava com a ajuda do seu próprio filho, porque já não tinha o seu esposo mais. Ali, quer dizer, quando ela perdeu esse esposo dela, eu posso imaginar, né, não estou falando que está escrito na Bíblia, mas nós podemos imaginar o que ela estava passando de necessidade, logo a perda do seu marido. Então, ali a esperança dela está sendo toda depositada no seu único filho, aquilo que restou. A herança que o marido deixou para ela foi o seu filho. E tem momentos que nós temos uma herança nas nossas mãos, e quando nós perdemos ela, nós ficamos meio chateados, ficamos aborrecidos, lamentamos. Imagina essa dona que a esperança que estava na mão dela, a herança que estava na mão dela, o próprio filho dela. Que ali ela está vendo aquele filho dela, talvez ela vinha buscar o seu sustento, ali ela ia crescer, né? Ele ia formar em alguma coisa, ia manter a casa na ausência do seu pai. E a palavra vem nos dizer que ela perde esse filho dela e logo vai fazer um cortejo. Ali um cortejo de morte, ali estava jogado por terra todo aquele projeto, né, de vida que ela tinha com o filho dela. Imagine ela saindo da cidade, como está falando aqui na palavra, e uma multidão acompanhando ela naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, naquele momento que ela estava passando naquele dia. E ela apenas estava procedendo, estava fazendo aquilo que tinha que ser feito, levar o seu filho para fora da cidade, onde ele havia de ser enterrado em algum cemitério daquele tempo. E a multidão apertava seguindo ela. Só, irmãos, que a multidão que estava seguindo essa mulher era a multidão daqueles que estavam seguindo ela para fazer aquele processo de enterro. Não era uma multidão, a multidão não estava sentindo, não estava passando o que aquela mulher estava passando, não estava sentindo o que aquela mulher estava sentindo naquele momento, apenas estava acompanhando para poder dar um abraço, dar as condolências, mas num momento desse é só a própria pessoa, é só a mãe, o pai, o filho, quando perde um ente querido, que sabe o que está passando dentro do seu coração. E ali, através daquela multidão seguindo ela, a multidão que estava seguindo ela, irmãos, estava levando a morte. Estava ali por causa da morte. Só, irmão, que quando a gente tem Deus na vida da gente, a própria palavra vem e nos diz, né? A própria palavra vem e nos diz:
O Senhor, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Ali a palavra também vem nos narrar que Jesus vinha ao encontro dessa cidade de Naim. Eles estavam passando por lá, eles iam chegar na cidade. E aonde Jesus se arrastava, onde Jesus passava, também uma multidão ia atrás de Jesus. Olha só que coincidência. Uma multidão seguia a viúva para inteira, a outra multidão seguia Jesus, né? Para ver o que Jesus ia fazer. Logo na frente, que Jesus fazia muitos milagres, aquela multidão sempre acompanhando Jesus, para ver cada vez mais o milagre dele ser